realidade uma guerra de alguma do coisa, não? comunismo que houve, que Papa João Paulo II, inclusive, foi ferrenho ao combater o comunismo. Isso serve principalmente para os papagaios de pirata que só repete o que escuta, né? Pega o livro de doutrina social da igreja, tá bom? Vai lá atrás, nos papas que iniciaram a doutrina social da igreja, para a gente entender. A igreja, ela proíbe o comunismo. Sim, proíbe. Comunismo marxista, enquanto uma substância que separa a sociedade. E isso é proibido pela igreja. Todos os documentos são claríssimos ao dizer isso. Que é aquela raiz marxista. Vou citar só Marx. Só Karl Marx. Marx, porque é o que todo mundo no Brasil fala. Não sei se entendem Marx, mas pelo menos repetem. Que a igreja condena esse marxismo comunista, que ele é apelativo e que proíbe a sociedade de ter livre acesso às coisas. Isso é proibido pela igreja. Agora, quando nós falamos do comunismo atual, de partilha dos bens, de igualdade, de desejar que o outro também tenha, de que o outro também possa fazer, isso é uma questão de evangelho. Isso não passa pela filosofia marxista, nem pela filosofia dos contemporâneos ou modernos. Isso passa pelo evangelho. Senhor, e quando é que nós vamos saber que nós fizemos isso a ti? Todas as vezes que fizerdes isso ao menor de todos. Mas quem é o menor de todos? Todas as vezes que me deste de comer, todas as vezes que me deste de beber, todas as vezes que me vestistes, todas as vezes que me deste dignidade. É a mim que vocês estão fazendo. No outro. Então, isso é o que nós chamamos de vida comum. Que não é o comunismo marxista. O comunismo marxista é proibido pela igreja. Não é uma ciência política que a igreja aceite. Mas os documentos mostram isso. Porém, é importante saber que lutar pela igualdade das pessoas é evangelho. Evangelho. Então, quando eu me oponho à obra do evangelho, sem saber, apenas repetindo teoria, sem nem saber do que eu estou falando, eu estou prestando um contra-testemunho. O problema de Marx é que, para a época dele, para a época de Marx, nós estamos falando de um período pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Industrial, O começo do capitalismo. o início do capitalismo gritante, que tinha sido, inclusive, negado pela igreja na Idade Média, porque a Idade Média, por ter sido corrompida, a instituição visível da igreja foi corrompida pelos homens. A ideia do dinheiro tornou-se pecaminosa. Vem a Reforma Luterana, os protestantes saem da Igreja Católica, criam uma divisão na igreja, e a Igreja Católica, para combater a ideia protestante, vai criar a Contra-Reforma. E o que a Contra-Reforma vai nos ensinar? Que é preciso uma vida simples, que é preciso viver da pobreza, que é preciso viver da simplicidade. Porque na Idade Média tudo era dinheiro, tudo era muita usurpação e muita luxúria. Então a igreja vai pregar agora a pobreza, a castidade e a obediência para todos os fiéis. Então é importante para a igreja, neste período exclusivo, vangloriar a pobreza, supervalorizar o não ter. Incluir as pessoas. E demonizar o dinheiro. Tanto que quando nós somos colonizados pela Europa no século XVI, que é justamente esse período da demonização do dinheiro, o que chega para nós no Ocidente é o quê? Que ser rico é pecado. Por isso que O que foi o decreto contra o comunismo? Foi uma designação popular de um documento da Igreja Católica, publicado pelo Santo Ofício no dia 1 de julho de 1949, durante o pontificado do Papa Pio XII. Este documento afirma a excomunhão automática de todos os católicos que aderem ao ateísmo e ao materialismo, associado ao comunismo e às doutrinas marxistas. Além deste célebre documento de 1949, outros decretos contra o comunismo também foram publicados pelo Santo Ofício, entre as décadas de 1940 e 1950. Enfim, o comunismo é doutrina abominada pela Santa Igreja Católica. E você, o que pensa sobre este conflito, dentro da Igreja?